Hello, students! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos ver os demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos, tá? Quando eu quero mostrar algo, né? Quando eu quero indicar algo, tem algumas palavrinhas que a gente utiliza e hoje a gente vai ver isso na língua inglesa, ok? Então, os pronomes demonstrativos, né, demonstrative pronouns, eles indicam algo quando eu quero indicar qual a posição de algo que eu estou me referindo, seja pessoa, seja lugar, seja um objeto. Eu quero demonstrar qual que é a posição dele naquele espaço, então eu utilizo os pronomes demonstrativos. Isso tanto no inglês quanto no português, né? Se eu quero falar é, este lápis, este celular, ou se eu quero falar aquele carro, aquela casa, esse, aquele, este, isso, aquilo, aquelas, isto, isso é pronome demonstrativo, tá? Em inglês nós temos 4. Diferente do português que a gente tem este, esta, isto, estes, estas, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, esses, essas, aqueles, aquelas. Em inglês nós temos 4, que são these, these, that, those, ok? Somente esses 4 aqui são os demonstrative pronouns em inglês. Eles vão indicar tudo que o português a gente utiliza, né? Ele não vai variar em gênero, tá? O que é gênero? Ele não vai identificar feminino ou masculino. A única coisa que ele vai ser diferente aqui é se é singular ou se é plural. Lembrando que singular é quando eu falo de uma coisa só e plural é quando eu falo mais de uma, ok? Então, alguns deles são utilizados quando o falante está perto e outros quando está longe. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que dias, né? Se eu falo, vamos falar no português mesmo. Se eu falo este celular, eu estou perto do celular, eu estou mostrando. Agora, se eu falo aquele celular, provavelmente o celular não está próximo a mim, né? Então, a gente tem essas particularidades na hora de falar. Se eu falo isto, se eu falo aquilo, se eu falo esses, né? Tem a diferença na questão de estar perto e longe. Em inglês, a mesma coisa. Esses aqui, cada um deles vai ter uma funcionalidade de singular e plural e também para demonstrar se algo está perto ou se algo está longe, ok? Então, eu até coloquei aqui, ó, que diferente do português, os pronomes demonstrativos não variam em gênero. O que é não variar em gênero? Não tem feminino nem masculino, né? Se eu falo em português este celular, eu estou me referindo a um substantivo masculino. Eu não posso falar em português esta celular, né? Assim como eu não posso falar este casa, eu tenho que falar esta casa. Em inglês não tem isso. O this vai significar este, esta, isto. O this vai significar este, estas. Então, não tem gênero, não tem feminino ou masculino quanto aos demonstrative pronouns em inglês, ok? A mesma palavra, ela vai ser usada tanto no feminino quanto no masculino, igual eu deixei escrito aqui para vocês. O que vai ter somente variação em singular e plural. Então, alguns desses aqui nós vamos utilizar para quando eu estiver falando de mais de uma coisa, e alguns eu vou utilizar para quando eu estiver falando de uma coisa só, ok? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessa situação aí, tá bom? Então, olha só. O this é o pronome demonstrativo no singular, né? Quando eu estiver falando de coisa, de uma coisa só, quando eu quiser demonstrar
algo único. Só vai ter uma coisa com o pronome this. Então, se eu quero falar, por exemplo, this house, essa casa, eu estou falando de uma casa só. E a casa está perto. O pronome this, ele é utilizado para coisas no singular e também eu vou colocar aqui para vocês para algo perto. Então, se eu quero falar this house, é porque eu estou próximo à casa. Ou se eu quiser falar qualquer outra coisa, celular, lápis, caneta, computador, tudo que eu me referi, né? O demonstrative pronouns this, ele vai indicar algo perto e no singular, uma única coisa só. Em português, a tradução, né? Eu sempre falo com vocês a questão da tradução, para a gente não ficar focado na questão da tradução. A gente entender que this em português, ele serve para este, esta ou isto, né? Se eu quero falar, por exemplo, isto é uma casa. This is a house. Então, eu vou utilizar o this para falar de uma coisa só quando eu estiver perto do objeto, ok? E esse aqui que a pronúncia é quase a mesma, que é this, e aqui this, ok? Esse aqui eu vou utilizar quando eu estiver falando de algo perto também, tá? Algo que estiver próximo a mim, né? A pessoa que está falando, mas é no plural. Então, se eu quero falar que não é uma casa só, se eu quero falar que são casas, se eu quero mostrar casas, eu falo these houses. Então, estas casas, né? No sentido de algo que está perto. Lembrando sempre, this e these são para algo perto. Então, estas casas, estes celulares, estes computadores, this, ok? E nós temos o that. That é o demonstrative pronouns para quando eu quero falar algo que está longe de mim, longe da pessoa que está falando, né? Que está fazendo a demonstração de um objeto, de uma pessoa, um lugar. Então, that é para utilizar no singular para algo que está longe. Se eu quero falar esse carro, mas o carro está longe. Se eu quero falar aquela casa, aquele apartamento, aquele carro, algo que não está próximo a mim, em inglês a gente utiliza that, ok? Algo que está longe, no singular, quando eu estiver falando de uma coisa só. Quando eu estiver falando de outras coisas, né? Quando eu estiver falando de mais de uma coisa, eu vou utilizar those. Então, se eu quero falar aquelas casas, aqueles apartamentos, aqueles carros, algo que está longe, né, da pessoa que está falando a frase, que está demonstrando o objeto, a gente vai utilizar o those, ok? Então, é pro plural aqui, para onde tem mais de uma coisa. That para uma coisa só, those para ou muitas coisas. That para longe, those para longe também. This para quando algo está perto no singular para uma coisa só. E this para algo que está perto, mas quando tem mais de uma coisa, ok? No início vai fazer uma confusãozinha, mas é aquilo que eu falo com vocês: inglês não aprende do dia para a noite, tem que estudar. Então, se você não entendeu de primeira, reveja o vídeo, tenta entender o conteúdo que eu coloco lá no grupo, eu faço o conteúdo, disponibilizo no grupo, é para vocês lerem também, ok? Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha só. This e that é usado no singular. É aquilo que eu expliquei para vocês aqui, tá? O primeiro é empregado quando o falante está perto do objeto ou do sujeito. É aquilo que eu falei para vocês. Quando eu falo this, é algo que está próximo a mim. Tem até aqui, ó.
aqui tem near. Near é próximo, perto, tá? E far é algo longe. Então, aqui, this é para singular, para quando eu falo de uma coisa só que está perto, ok? E quando eu quero falar algo longe, que está longe, far, se eu quero falar aquele carro, algo que está bem longe, eu vou utilizar no singular para uma coisa só, o that. E no plural, this, né? Vai ser no sentido de algo perto, porém no plural, e those vai significar algo que está longe, porém no plural também. O this é a forma do plural do this. Então, olha aqui, tá vendo? O those, por sua vez, é a forma do plural do that. Portanto, da mesma forma que os pronomes no singular, o this é utilizado para indicar proximidade e o those indica que a pessoa está afastada daquilo que está mostrando. É o que está aqui na imagem, ok? É o que eu já conversei com vocês. Quer falar de algo que está próximo a você ou que você está, por exemplo, segurando? This. Se você estiver segurando uma coisa só. Se você estiver segurando mais de uma coisa e essa coisa estiver pertinho de você, que você está segurando, mas é mais de uma, essas coisas, você vai utilizar this. E se você vai utilizar, vai mostrar para alguém algo que não está perto de você, se for uma coisa só, that. Se for várias coisas, those, ok? Coloquei aqui mais um exemplo, ó, singular. Singular é quando é uma coisa só. Tanto que aqui tem um book, né? Um book e aqui também book, todos os dois. Aqui, gente, nós já temos books, porque são mais de um. Então, this, para quando está no singular, algo perto, olha aqui a mãozinha. E aqui, that, também é utilizado no singular, porém, né, quando algo está longe. Então, this é singular para algo perto, that é singular para quando algo está longe. Presta atenção aqui, ó, a mão está indicando this book, porque o livro está pertinho da mão. Agora, o livro aqui ele já está na estante. Então, olha só, that book. Aí a mão já está longe, está mostrando aquele livro, ok? E this, né? É o sentido também de plural para algo perto. Então, se eu falo these books, eu estou falando esses livros, é mais de um, só que está perto de mim. E quando eu quero falar esses livros, no caso que está longe, aqueles livros, those books, aqueles, a mão está mostrando longe, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é difícil, é um pouquinho complicado no início, mas quando a gente for fazendo atividade, vai melhorando aí para vocês aprenderem, ok? Então, vamos aqui que eu vou explicar a atividade para vocês, é atividade 9, tá? Quem não foi na escola pegar essa atividade aqui vai fazer só a resposta no caderno para mim, não precisa copiar a questão, tá? Tem muita gente que não está fazendo atividade olhando o conteúdo que eu posto, está olhando na internet, está fazendo tudo errado. Porque é aquilo que eu falei com vocês, a internet ela ajuda sim, mas a partir do momento que você sabe o que você está buscando, porque senão ela tem muita coisa errada também. Então, se eu disponibilizo o conteúdo para você, se você não tem como imprimir, anota as coisas principais do conteúdo, porque na hora de fazer a prova fica aquele tanto de gente pesquisando na internet fazendo tudo errado. Os alunos que não pesquisaram na internet fecharam a prova. Agora, quem foi na internet buscar a resposta, errou praticamente tudo. Por quê? A internet ela é ótima, mas tem que saber usar. Então, se você puder copiar esse conteúdo aqui, que eu vou disponibilizar lá no grupo, igual eu sempre disponibilizo, você vai estar fazendo um ótimo estudo, ok? Então, a número 1 aqui, ó, escreva o demonstrative pronouns para completar a frase. Então, aqui a frase já está praticamente
aqui a frase ela já está praticamente montada. O que falta aqui é o pronome demonstrativo. E você vai olhar de acordo com a mão e de acordo com a quantidade que tem aqui. Então, você tem que prestar atenção a isso. Por exemplo, a mãozinha aqui está pertinho do sapo, né? E aqui eu estou fazendo uma pergunta, tá? It's. Então, isso aqui no sentido é is, né? Não é it's, não. Estou errando aqui. Is, que aqui vai ser verbo to be. Se é is, é porque é o quê? Eu estou utilizando o singular. Se é are, é o quê? Plural, né? Então, is. Aí eu quero saber, a dog está perguntando se isso aqui é um cachorro, né? E você vai completar aqui para poder fazer essa pergunta. Então, is, como está perto a mão, né? A mãozinha está perto e só tem um. Qual que é o pronome demonstrativo que eu uso para algo no singular e para perto? É o pronome this. Então, eu venho aqui e coloco: Is this a dog? Depois, na número 2, já está mostrando o quê? Dois cachorrinhos e a mão também está perto. Então, se é algo que está próximo, né? Não está longe, mas está no plural. Are, né? Tá perguntando are. E aqui eu vou colocar o pronome demonstrativo. A mão tá perto e é mais de um. Quando é perto e é mais de um, eu utilizo o quê? This, né? Então, aqui eu vou utilizar para me poder falar algo que está perto no plural, igual eu expliquei aqui para vocês. Então, aqui vocês vão preenchendo os pronomes, observando sempre a mão aqui que está demonstrando e o objeto, se ele, né, está perto ou longe, e a quantidade de objeto para você colocar o pronome correto, ok? A número 2, escreva as frases como nos exemplos. Preste atenção ao vocabulário disponibilizado. Então, isso aqui é vocabulário básico, mas como muita gente não lembra nada do que a gente estudou lá no 5º ano, eu coloquei aqui o vocabulário para vocês, tá? Para vocês irem entendendo aí, colocando aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, que eu dei 2 exemplos. A forma está direta. This is a red marker. Então, aqui eu estou falando o quê? Esse é um lápis, né? Um marcador vermelho. E aqui a mão já está mostrando o quê? A mão já está mostrando longe um único objeto. Então, eu escrevi That's a blue book. Ok? Então, vocês vão fazer o mesmo com o que está aqui, observando a imagem, a cor do objeto, né? Que está aqui, as cores vocês sabem, não é possível, as cores do objeto para você escrever. Então, por exemplo, aqui, ó, se a mão está mostrando longe, longe eu utilizo qual pronome? Para um só. Aqui é um só, então é singular. Qual que é o pronome demonstrativo que eu utilizo? Qual que é o pronome demonstrativo que eu utilizo para algo que está longe, no singular, que é um só? É o pronome that. Então, eu venho aqui, ó, e vou escrever a mesma coisa daqui de cima, no sentido de frase. Vocês vão prestar atenção no pronome demonstrativo, tá? Aqui eu coloquei das duas formas, this is ou that's. Todos dois estão querendo colocar o is, só que um é a forma contraída. Aí vocês vão escolher se vocês vão escrever this is, that is, ok? Vocês que vão decidir aí. Se vocês forem colocar a forma aqui em cima, que é a forma completa, como que vai ficar aqui? Aqui está longe, né? E a maçã, ela é o quê? Verde. A cor da maçã é verde. Verde em inglês é green. E maçã em inglês, apple. Então, eu vou colocar aqui, ó.
That is a green apple, ok? A mesma coisa vocês vão fazer aqui com a régua, depois aqui vocês vão fazer com o caderno, depois com o lápis, depois aqui com o lápis de cor e depois com a mochila, ok? Já na número 3, você vai ver os exemplos das frases, depois vai fazer o mesmo com as outras frases, prestando atenção no vocabulário aqui que eu deixei para você. Então, aqui a gente está negando, aqui, ó, por exemplo, this isn't a pencil. Isso aqui não é um lápis, né? Eu estou falando this isn't. Esse, porque está perto, tá vendo aqui? This, algo perto no singular. This isn't a pencil. It's a marker, né? É um marcador. A mesma coisa aqui, ó. That's not an egg. Isso não, né? No caso aqui, este ou esse no sentido de longe ou aquele. Vamos falar aquele. Aquele não é um ovo, né? Aquilo no caso, né, gente? Tradução correta. Aquilo não é um ovo, é um livro, book. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. A maçã está onde? A maçã está longe. Se é longe, qual que é o pronome que eu utilizo para longe para uma coisa só? Vai ser o that. Então, eu venho aqui e coloco that not, né? That's not, que é a mesma coisa de that isn't, ok? Tanto faz aí vocês que vão escolher a melhor forma para colocar aqui. Um está a forma abreviada e o outro está a forma completa. Aí vocês podem escolher that's not ou that isn't, a rubber, né? Não é uma borracha, no caso. It's, aí você vai colocar que é o quê? Apple, an apple, uma maçã, ok? Vai fazer isso com todos, a régua, o caderno, o lápis de cor, a mochila, o elefante, a borracha e a bolsinha aqui de lápis. A número 4. Observe a sequência de imagens, depois escreva o pronome demonstrativo correto para cada uma em inglês. Observando aqui a imagem, você vai escrever o pronome. Ele está perto da pipa, ele está mostrando a pipa. Ele está mostrando o notebook. Aqui ele já está mostrando o skate, aqui ele está mostrando a bola. Então, de acordo com as imagens aqui, né, se ele está perto, longe, você vai escrever o pronome correto aqui embaixo, olhando a imagem. A número 5, vocês vão ter que assistir um vídeo, tá? O vídeo é muito pequeno, você vai clicar nesse link que eu disponibilizei e vai escrever o que eles apresentam com os pronomes. Então, lá no vídeo, eles vão apresentar algumas coisas com os pronomes e você vai escrever para mim o que coisas eles estão apontando com os pronomes, ok? Muito fácil. Quem não entendeu o conteúdo, volta no vídeo, assiste uma, assiste duas, três vezes. Professora, eu não posso assistir o vídeo, minha internet é limitada. Eu vou deixar o conteúdo disponibilizado para vocês. Lê uma vez, lê duas, lê três vezes, lê a quantidade de vezes que for até você entender o conteúdo, porque eu tentei explicar da melhor forma possível, ok? Então, era só isso. See you até a nossa próxima aula. Have a nice day, have a nice weekend.